Combinado. Vamos lá. Pode passar. Bom, então vamos lá, né? E- Travou? Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Quem é uma canção? Meu Deus. Quem é a Carol? A Carol vai entrar aqui, ela vai se apresentar. E, enfim, mas só passando um pouquinho para vocês, né? A Carol é a minha sócia. Eu conheci a Carol através do Shark Tank Brasil, programa onde eu participei na edição de 2023. E fui para o programa. Eu vou contar um pouquinho mais com vocês sobre isso quando a Carol chegar, mas realmente eu sou suspeita para falar sobre ela. Conhecer a Carol foi um ponto de virada na minha vida e nos meus negócios. Pode passar, Thay. E bom, quem sou eu? Eu sou casada com o Luiz, eu sou mãe da Marina, de 7 anos, e da Alice, de 9 anos. Eu sou uma empreendedora serial. Eu tenho vários negócios diferentes, mas hoje a minha atuação e o meu foco é 100% voltado para a Facilitó e para o Grupo Facili. Eu sou graduada em administração pela PUC, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial e especialista em negócios para mães. Mas de onde surgiu essa Isabel que eu estou aqui apresentando para vocês? Pode passar, Thay. Eu gosto muito de colocar essa foto para que vocês possam ter uma dimensão de quem era a Isabel antes e de quem era a Isabel hoje. Eu consigo olhar para essas fotos e, pelo meu olhar, ver uma diferença muito grande de quem eu era e de onde, aonde eu estou hoje, né? Depois de toda essa minha trajetória empreendedora. Essa primeira foto foi assim que a minha filha mais velha, a Alice, nasceu. E aí, contando para vocês um pouco a minha história, eu sempre fui do mundo empreendedor. Eu sempre empreendi desde muito nova, comecei com 8 anos em um camelô e nunca mais parei. Com 17 anos eu já estava trabalhando na rede hoteleira que pertence à minha família. Com 21 anos eu já assumi a direção do primeiro hotel que eu assumi como diretora e eu me tornei diretora de uma rede de hotéis na cidade de Macaé. E eu amava o que eu fazia. Amava trabalhar com o público, sempre trabalhei muito, mas isso para mim nunca foi uma questão. Eu realmente me via muito bem e muito feliz trabalhando ali. Só que eu casei. Eu decidi, né, junto com meu marido, a gente decidiu ter um filho. E quando eu engravidei da Alice, eu acreditei realmente que a minha vida seria basicamente igual à que era antes. Que seria mais uma atribuição, mas que eu conseguiria dar conta e que seria tudo relativamente tranquilo. Só que não foi. O que aconteceu a partir do momento em que a Alice nasceu é que com 7 dias eu voltei a trabalhar, com 30 dias eu estava trabalhando em horário integral presencialmente, e isso, gente, me colocou em um buraco muito profundo. Eu comecei a não entender mais quem eu era, porque quando eu estava em casa eu me sentia uma péssima mãe, eu não conseguia mais me encontrar, eu me sentia improdutiva, eu achava que ali não era o meu lugar. Só que quando eu ia para o trabalho, eu também sentia a grande dor de saber que eu tinha minha filha em casa com a babá e que eu estava ali no hotel. E aí, conforme eu fui percebendo que não estava fazendo sentido, e eu fui entrando nesse buraco, eu fui buscar ajuda. Inicialmente, eu fui no autoconhecimento, eu mergulhei fundo, fui buscar ali respostas para quem era essa Isabel, quem eu era realmente, o que fazia sentido para mim nesse novo momento de vida, como eu poderia começar a me sentir uma boa mãe, como eu conseguiria diminuir essa culpa que tinha dentro de mim, que tinha surgido com a maternidade e eu conseguiria me reencontrar. E aí, gente, a partir desse momento, foram anos ali realmente buscando trazer essas respostas para essas dores. Nesse meio do caminho, eu engravidei da Marina, e quando a Marina nasceu, eu já tinha muita clareza de que eu queria construir uma nova trajetória na minha vida, de que aquilo que eu fazia até então não estava mais fazendo sentido e que eu poderia sim continuar sendo uma empreendedora, continuar executando o meu trabalho da maneira como eu tanto amava, mas que existia uma maneira de eu conseguir equilibrar isso com a maternidade, que eu poderia me reencontrar. E foi a partir daí que eu decidi criar um modelo de negócio que permitisse que outras mulheres tivessem uma maternidade diferente da minha. Foi a partir daí que eu comecei a treinar o meu olhar para buscar oportunidades
que permitissem conciliar esses dois mundos, porque a gente sabe que não é todo tipo de negócio, não é todo tipo de emprego que permite que a gente consiga ter tempo de qualidade com os nossos filhos, ao mesmo tempo em que a gente é um profissional de sucesso, um empreendedor de sucesso. Mas eu aprendi que é possível, sim, conciliar isso. É possível me reencontrar enquanto mulher, me reencontrar enquanto mãe, sem perder esse desejo, esse sonho de conseguir continuar gerando riquezas, continuar trabalhando, continuar empreendendo, que eu sei que realmente é algo que é muito forte na minha vida. E foi a partir daí realmente que eu fundei a Facilitoy. Pode passar, tá, o slide. E aí, gente, o que é a Facilitoy? A Facilitoy e minha sócia aí chegando. Você já vai entrar, Carol? Ah, então tá bom. Então, pera que daqui a pouquinho ela entra. Eu vou terminar de apresentar aqui, gente, que ela já tem uma reunião ali para poder fazer. Ó, vamos lá. O que é a Facilitoy? A Facilitoy é uma franquia de aluguel de brinquedos residenciais e de brinquedoteca lúdica. A gente quer levar um brincar exclusivo, inteligente, acessível, pelo tempo certo que a criança vai se interessar pelo brinquedo e economizando até 90% em relação ao valor de compra desse brinquedo. Então, quando a gente pensa ali em quantas e quantas mães vão numa loja de brinquedos, a criança se interessa por um brinquedo que tem um valor super alto, como um carrinho elétrico que as minhas filhas estão ali usando na foto, e ela acaba não comprando porque realmente isso é inviável para ela financeiramente ou porque ela não vê valor nisso. E como seria incrível se essa mãe tivesse acesso em todos os lugares do Brasil a poder oferecer o aluguel, oferecer esse item, esse brinquedo para o filho, pelo tempo certo que a criança vai se interessar e com o preço que ela pode pagar. E de uma maneira sustentável, porque a gente sabe que se você quiser comprar um carrinho desse, eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, levei para casa, para as minhas filhas, 2 carrinhos. Elas brincaram 2 fins de semana e os carrinhos estão lá, jogados na garagem, sem uso. Porque não adianta, a criança perde o interesse pelo brinquedo. E aí o aluguel se torna tão interessante. Pode passar, Thay. E aí, gente, além desse aluguel residencial, a gente tem também o aluguel dos itens de festa, tem a nossa brinquedoteca lúdica, que é focada ali no público de 1 a 3 anos, e a proposta é levar brinquedos de madeira, que são sustentáveis, com uma pegada Montessori, para dentro dessas festas, para que as crianças pequenininhas elas tenham a oportunidade de brincar, porque a gente sabe que não adianta numa festa de aniversário ter pula-pula inflável, se o bebê está fazendo 1 aninho e ele não pode ter acesso a esses brinquedos. A gente identificou essa oportunidade de mercado e hoje a Facilitoy acabou trabalhando dentro desses 2 nichos. Mas, gente, qual foi o grande ponto de virada na história da Facilitoy? Sem dúvida nenhuma, foi estar no Shark Tank e foi ter conhecido a Carol. É muito importante quando a gente busca estar próximo a pessoas que adicionem na nossa vida, que tragam conhecimento, que já tenham superado etapas que a gente ainda está superando. E quando a Carol chegar, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, ter a Carol dentro da Facilitoy foi a grande virada de chave. Pode passar, Thay. E tanto foi a virada de chave que, quando eu fui para o Shark Tank, a gente estava em 16 cidades, e hoje a Facilitoy ela já chegou em 161 cidades, com 72 franqueadas operando. Então, uma boa parte das nossas franqueadas aí operando em mais de uma cidade. E a Facilitoy, graças a todo o conhecimento que eu aprendi com a Carol, se tornou um grupo empresarial. Então, hoje a gente tem o Grupo Facili, formado pela Facilitoy e por outros negócios que a gente está trazendo para dentro do nosso grupo. E aí, pode passar, Thay. Muita gente pode acabar se perguntando, né? Ah, mas para você, né, Isabel, foi fácil empreender, foi fácil alcançar esse lugar. Para a Carol foi fácil, provavelmente ela já nasceu em um berço de ouro, ela já sempre teve oportunidades. Mas a pergunta que eu faço para você é: será mesmo? Será que foi tão fácil assim para mim abrir mão de tudo que eu já tinha construído, abrir mão da posição que eu já tinha enquanto diretora de uma rede de hotéis e começar do zero uma empresa, porque eu tinha um sonho e uma convicção de que com a Facilitoy eu poderia ser o melhor exemplo para as minhas filhas e trazer a partir de uma dor minha a solução para outras mães. Será que isso foi tão simples assim? Pode passar, Thay. E aí, gente, muitas pessoas devem estar se perguntando: ah, não, para vocês parece que foi mais fácil, mas para mim é difícil. Eu quero empreender, eu quero dar esse passo, ou eu já empreendo, eu quero crescer o meu negócio, eu quero abrir uma filial, eu quero expandir, me mudar para um lugar maior, mas eu tenho tanto medo, é tão difícil para mim conseguir isso.
E por que que isso é tão difícil? E aí, trazendo uma clareza para vocês, quando é que eu comecei a refletir sobre isso? Quando a gente começou o processo de expansão da Facilitoy, não foi rápido, eu abri a Facilitoy em 2020, passei 2 anos ali validando o meu produto, validando os melhores brinquedos, o melhor modelo de negócio possível, e só em 2022 a gente iniciou a expansão. E aí, quando a gente iniciou a expansão em 2022, e eu comecei a conversar com as mulheres que estavam interessadas em comprar a franquia, eu comecei a perceber um padrão de comportamento que eu entendi que era muito presente, principalmente com as mulheres, que era, elas vinham interessadas no negócio, com muita vontade de empreender, de romper essa dificuldade, de dar esse passo, se tornarem empreendedoras, mas vinham os sabotadores, vinham os medos. Ai, mas eu acho que eu não sou capaz. Ai, eu acho que eu não vou ter tempo suficiente para me dedicar ao negócio. Ai, eu não sei. Eu acho que se eu começar a empreender, eu vou deixar de ter tempo de qualidade com os meus filhos. Isso vai prejudicar a minha casa. Ai, eu não sei se a minha família vai me apoiar. E aí eu comecei a entender o seguinte, que existia um padrão sabotador na maioria das mulheres, que prejudicava elas de dar esse passo, de ir além, de buscar romper as barreiras do medo e arriscar e se entregar ao mundo empreendedor. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Pode passar, Thay. E aí, gente, o que que eu consegui compreender a partir dessa vivência com essas mulheres? Que existia uma raiz para esse medo e para essa insegurança delas. E essa raiz desse medo se chama autossabotagem. E o ciclo da autossabotagem, gente, ele é um padrão de comportamento inconsciente, não é uma coisa que você tenha consciência que você está tendo esse padrão, você não tem consciência de que você está tendo desculpas na sua mente para poder impedir você de caminhar. Mas esse é um comportamento muito comum e que é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, e é sobre como superar isso e como fazer com que mesmo com o medo, mesmo com esses pensamentos, vocês consigam dar esse passo, que é tão importante para o crescimento do negócio que vocês já têm ou para que vocês se tornem empreendedores. Vamos lá, primeiramente, falando sobre esse ciclo da autossabotagem. O ciclo ele se divide em 4 etapas. A primeira etapa do ciclo é o pensamento limitante. Então ela pensa, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que já tem muita gente fazendo isso, eu acho que já tem outras empresas na minha cidade, eu já cheguei a ouvir isso. Isabel, eu não sei, eu estou querendo abrir uma doceria, mas eu estou vendo que já tem uma doceria de sucesso, como se ter uma empresa de sucesso numa cidade de 1 milhão de habitantes fosse um fator impeditivo para que você pudesse abrir a sua, sabe? E aí assim vai caminhando, sabe? Aí se eu crescer, pode ser que eu fique ausente de casa. Eu acho que se eu empreender, eu não vou ser uma boa mãe. E aí, a partir desse pensamento que surge da nossa mente, a gente vai para a segunda etapa, que é a emoção negativa. Então, junto com esse pensamento vem o medo, vem a insegurança, vem o desânimo, vem a ansiedade, vem a tristeza, vem o pensamento de não. Realmente é muito difícil de eu conseguir caminhar. E aí, os sintomas disso podem ser vários. Pode ser a procrastinação, pode ser a desculpa. São várias emoções que estão relacionadas com essa autossabotagem. E a gente vai para a terceira etapa desse ciclo. Pode passar, Thay. E aí, na terceira etapa desse ciclo, vocês têm a evitação ou a improdutividade. E aí, o que que significa isso? Vocês começam a evitar tomar essas decisões que são importantes, vocês começam a buscar desculpas, vocês começam a pensar em coisas que podem corroborar com esse pensamento para poder provar que realmente essa não é uma boa ideia. Então, vamos lá. Você já tem hoje uma loja de roupa, por exemplo. E aí você pensa, puxa, hoje a minha loja já fica super cheia, eu não tenho espaço para poder colocar o estoque, para poder aumentar o meu estoque de mercadorias. Hoje eu percebo que eu não vendo mais porque eu não tenho espaço disponível. Mas aí o que que a pessoa pensa? Aí começa ali o fator. Não, mas o novo aluguel vai custar muito caro. E se não der certo? E aí vem o sentimento de medo, vem o sentimento de impotência, e aí, a partir daí, você vai começando a criar a evitação, né? Que são as desculpas. Não, tá vendo? Eu acho que, puxa, eu acho que isso é ego, eu acho que crescer nesse momento não é para mim, eu acho que dar esse passo não é agora meu filho precisa tanto de mim, agora não é o momento certo para eu poder tomar essa decisão. E aí, vocês começam a trazer desculpas, e aí qual é o resultado?
o resultado é, vocês não alcançam, vocês não dão esse passo de empreender, não dão esse passo de expandir o negócio de vocês. E aí, vocês não conseguem romper essa barreira de ir além, de se permitir superar essas crenças, essa dificuldade que é normal que venha para a gente, e dar esse passo que vai levar vocês para um próximo nível. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que é possível romper esse ciclo de autossabotagem. E eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que isso é possível. Pode passar, Thay. E como é que eu faço para quebrar esse ciclo na minha vida? Como é que eu faço para romper essa barreira, esse medo, essas desculpas que insistem em entrar na minha mente e insistem em fazer com que eu não dê o passo, que é tão importante para que eu consiga chegar aonde eu sonho em estar? Pode passar, Thay. Então vamos lá. Para a gente poder quebrar esse ciclo, são 4 etapas também. Então a primeira etapa é vocês reconhecerem esse padrão de comportamento. É vocês terem esse entendimento de que vocês têm esse pensamento sabotador. Então tá aqui, né? Eu estou acreditando que eu não sou capaz de empreender. Eu estou acreditando que eu não consigo pagar esse aluguel dessa loja maior. Eu estou acreditando que eu não posso empreender porque isso vai fazer eu ser uma mãe pior. E aí primeiro vocês precisam reconhecer essas desculpas, esses pensamentos errados que eles estão vindo na mente de vocês. E a minha sugestão para vocês é, quando a gente terminar a live, coloquem num papel, quando vocês pensam, quando vocês fecham o olho, vocês imaginam um sonho profissional que vocês gostariam de alcançar, quais são as desculpas, quais são os pensamentos negativos que vêm na mente de vocês. Coloquem tudo isso no papel, elenquem um por um, todos esses pensamentos que vêm à mente de vocês quando essas dificuldades aparecem. E aí vocês vão estar reconhecendo qual é esse padrão, quais são essas desculpas, quais são esses pensamentos que vêm. E aí a segunda parte do ciclo, para que vocês possam quebrar, é substituir esses padrões pela verdade. E aí vamos lá, vamos pensar aqui em que você quer alugar um novo espaço para você ampliar a sua empresa, mas vem aquele pensamento de que eu não consigo pagar, eu acho que isso é ego, eu não preciso de tanto, tá tudo bem, eu posso continuar com essa empresa pequena, pode continuar sendo um negocinho, por que eu fico querendo crescer o meu negócio? E aí, como é que vocês substituem pela verdade? Puxa, mas se eu mudar para esse lugar maior, eu vou pagar sim um aluguel maior. Mas quanto a mais eu posso ter de receita? Puxa, hoje eu tenho uma empresa pequenininha, eu trabalho sozinha, eu estou pensando em não dar esse passo para poder trazer mais pessoas para trabalharem comigo para que eu possa crescer. Mas, puxa, se você começar a crescer o seu negócio, quantas vidas você pode impactar? Quantas centenas de pessoas eu emprego hoje nas minhas empresas? Quantas pessoas você pode empregar? Quantas vidas você pode mudar a partir do seu trabalho, a partir do momento que você decide crescer? Ai, mas eu acho que se eu começar a trabalhar agora, se eu começar a empreender, eu vou deixar de ser uma boa mãe. Será mesmo? O que é boa mãe para você? O que significa? Será que realmente ser uma boa mãe é precisar estar o dia inteiro ao lado do seu filho? Ou será que ser uma boa mãe é você poder ter um tempo de qualidade com ele? É você poder ter um momento em que verdadeiramente você está ali conectado com seu filho, sem ter o celular do lado, sem ter uma TV, uma desculpa. Sabe? Vocês precisam começar a substituir esses pensamentos negativos por verdades, por realidades. Ou será que realmente, se você tomar esse passo hoje, de superar o medo e de começar a empreender, você não vai poder começar a ganhar mais e você vai ter mais liberdade financeira para poder pagar um colégio melhor para o seu filho, para poder pagar aquele curso de inglês que você tanto gostaria de fazer para você, ou para o seu próprio filho, para que você possa fazer uma viagem no fim do ano em família, com tudo que você vai estar conseguindo proporcionar a partir do seu trabalho. Então, tenham essa consciência de que quando vem ali esse padrão de autossabotagem, quais são as verdades sobre essas desculpas que vêm na nossa mente. Pode passar, Thay. E aí, terceiro passo, haja mesmo com medo. E, gente, é sobre isso. Eu não estou aqui hoje trazendo a solução para que vocês não tenham medo. Não tenham dúvida de que eu tenho medo todos os dias. E a Carol chegando, eu vou fazer essa pergunta aqui para ela. Eu tenho certeza que a Carol também passa por isso. Os leões vão ficando cada vez maiores. O medo, ele vem. Só que a gente precisa aprender a trazer o medo para o lado racional. E a gente precisa entender que mesmo com medo, a gente precisa dar o passo. A gente precisa acreditar, a gente precisa ir além.
E aí, gente, a gente entra no quarto e último passo: celebre as pequenas vitórias. Eu sei que romper o ciclo da autossabotagem não é algo do dia para a noite, é um processo que precisa ser vivido. Então, cada vez que vocês verem que essa desculpa chegar para vocês, tragam realidade para ela, tragam verdades para essa desculpa. Rompam essa barreira que está impedindo vocês de ir além e celebrem as pequenas vitórias que vocês forem conseguindo. Porque com essas pequenas vitórias, vocês vão, aos poucos, caminhar para romper essa sabotagem e alcançar a vida que vocês merecem ter. E é sobre isso que eu quero trazer a Carol e que eu vou começar a falar aqui com vocês hoje. Então, pode passar aí o slide, tá aí? E aí, gente, a minha pergunta para vocês hoje é: o seu futuro, ele é decidido pelas escolhas que você faz ou pelas desculpas que você dá? São as desculpas que você está trazendo para você hoje que estão ditando o seu futuro, ou são as escolhas que você está fazendo que que verdadeiramente estão ditando para onde você está tendo esse rumo? Carol, você quer entrar? Ei, seja muito bem-vinda. Ó, aqui está o seu microfone para você colocar, para o pessoal poder te ouvir melhor. Perfeito! Carol, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Carol que estava aqui escutando a gente. Tava aqui no nosso switcher. Estamos tortas aqui, Carol. Peraí que eu vou ajustar. Vamos ver se agora a gente está mais posicionada. Sim, estamos. Carol, E aí, galera? que alegria te ter por aqui. Eu gente, vocês não sabem como eu rasgo seda para Carol, como eu acho. A recíproca é verdadeira. Oi pra galera do Instagram daqui, de lá. Ih, aqui apagou, aqui, ó. O que aconteceu aqui, gente? Bloqueou. Eita, bloqueou. Deixa, depois a gente ajusta, não tem problema. Mas a Carol tá aqui, boa noite. Bora lá, o pessoal não tá te Fala, ouvindo. galera! Estão me ouvindo? Não, tá no mudo. Agora estão me ouvindo? Ei, gente, estamos aqui na live. Quem quiser participar, quem quiser ouvir, tem o link aí fixado, é só entrarem para poder participar aqui do nosso evento Negócio de Mulher. Muito bom. Vamos lá, Carol. Estava aqui conversando com ela sobre a questão da autossabotagem, dos medos. Conforme eu estava falando com você mais cedo, né? Como é forte. Por que você acha que as Vou pedir mulheres... só para parar de compartilhar aqui, se puder, que daí a Pode. gente aparece inteiro ali. Perfeito. Separa aí, Thay. Eu tava vendo, a gente tava cortadinho aqui. Pronto, pausado aqui. Perfeito. Carol, vamos lá. Primeiro, me fala, você percebe que as mulheres têm esse padrão de desculpas, de medo muito mais forte do que o homem? Sim, eu acho que na verdade é que também a gente tem que analisar um pouco o histórico em relação à cultura, né, que a gente foi criada. Então, ou seja, todo mundo sabe que faz bastante tempo até que as mulheres já dominaram o mercado de trabalho, que a mulher ela já é protagonista da sua própria vida, mas a gente carrega esse histórico justamente de que o homem estava nessa posição e que ele tem que ser corajoso, ele tem que ser forte, ele tem que ser guerreiro, ele tem que ser determinado. E a mulher, teoricamente, ela apoiava. Então, quando ela se coloca na posição de que ela está liderando a própria vida, que ela está tomando decisões, é normal que ela tenha mais medo, mais receio por uma questão cultural. Então, eu acho que a autossabotagem, ela existe para os dois. E é até curioso de dizer isso, Isa, porque lá atrás eu comecei a dando palestras e daí tinha sempre mais homens do que mulheres. E daí... Como era para você esse cenário? Eu ia te perguntar sobre isso. Aí eu peguei e comecei a fazer o Clube da Luluzinha. Juntava a mulherada e daí eu falava, olha, para as mulheres ficarem mais confortáveis e fazerem perguntas, eu vou convidar só mulheres. E daí elas iam, todas elas, e lotava e tudo mais. É muito mais legal fazer evento de mulher, porque todas elas vão super arrumadas, etc. Elas se preparam para o evento. Sim. E isso era muito bacana. Mas eu percebia que elas achavam que as perguntas iam ser tolas, mas mal sabiam elas que as perguntas são iguais. Porque, por exemplo, na hora de investir, na hora de empreender, todo mundo está aprendendo, está todo mundo iniciando. Então, ou seja, as perguntas são muito similares, mas o que faltava era muito dessa questão da autoconfiança. De falar assim, poxa, isso é para mim. Inclusive, acabava... Você percebia que a autoconfiança dos homens, a relação com a autoconfiança era diferente das mulheres. E daí, de novo, vem também a questão de hábito, de cultura. Pensa, né, assim, historicamente, o homem, ele é levado a conquistar a mulher, né? Então, assim, já falei disso numa live, mas quem dá o primeiro passo e tudo mais. Então, ou seja, claro que treino, ele te leva a isso. Então, ou seja, se ele já estava acostumado a dar o primeiro passo, a tomar não, a tentar, obviamente ele acaba criando uma autoconfiança maior. Sim. Agora, se a mulher é levada a acreditar que ela tem que esperar,
que alguém tem que chegar, que ela tem que receber uma proposta, tanto de trabalho quanto pessoal, ou seja, ela sempre acha que ela é menor nesse sentido. A confiança dela acaba sendo abalada, ainda mais se de repente a proposta não é tão boa. Que, por exemplo, uma pessoa te contrata e ela não paga o que ela não está disposta a pagar o quanto você vale, muitas vezes a mulher sofre mais com isso do que o homem. Porque ela fala assim, meu Deus, eles não estão valorizando, etc. Eu não tenho valor, e muitas vezes aceita valores inferiores. Então é muito de hábito mesmo, de cultura. E daí, quando eu comecei a fazer o Clube da Luzinha, foi muito curioso, porque acabava muitas vezes o evento e ela falava assim: não, mas eu vou falar pro meu marido, eu vou falar pro meu namorado, eu vou falar pro meu peguete, eu vou falar pro meu. Mas espera aí, calma. Quando a gente fala de dinheiro, tudo bem você ter um conselho, você ter um parceiro, uma parceira que vai te apoiar, que vai te dar um conselho. Porém, todavia, contudo, a decisão tem que ser sua. Você é protagonista da sua própria vida. Então, de lá para cá, e são 20 anos, eu fui vendo esse movimento que, ainda bem, que tem se intensificado cada vez mais. Eu acho que, assim, hoje a gente vê muito mais mulheres na liderança, a gente vê outras mulheres com confiança que a gente acaba se inspirando. Sim. E daí isso acaba. E a internet ajudou muito isso também. Porque quando eu pego e tenho acesso à sua vida através de uma rede social, eu acabo me inspirando em você, falando, putz, se a Isa conseguiu, eu também consigo. Se a Isa consegue ir lá no Shark, fazer um pitch para os tubarões e montar um negócio, poxa, então eu consigo montar uma franquia, E eu hoje, posso estar do lado as dela. pessoas podem entrar no YouTube e assistir os seus podcasts, as suas palestras, os seus conteúdos, e elas podem ter acesso aos seus ensinamentos de uma maneira muito mais acessível do que a gente tinha há 10 anos atrás. É exatamente isso. E a gente tem acesso ao mundo todo hoje em dia. Sim. Então, se você quiser estudar em Harvard, você consegue. Se você quiser saber sobre a mentalidade de alguém que você admira, sei lá, de repente você quer ler o livro da Michelle, você já vai ter a cabeça dela, você vai entender os insights dela. Então, ou seja, quando a gente estuda, a gente tem acesso ao conhecimento do outro. E isso é muito forte. Então, ou seja, cada vez mais a gente está democratizando o potencial das pessoas porque a gente está dando acesso ao conhecimento. Sim. Agora vem cá, me conta, falando sobre essa questão da autossabotagem. Quando você começou lá atrás, no mundo das finanças, né, quando você abriu a Atom com seu irmão, você teve momentos em que você sentiu medo, em que você pensou que talvez aquilo não era para você, você mergulhou de cabeça, como foi? Com certeza, ainda mais que eu ia fazer moda, né, gente? Não tinha nada a ver com bolsa de Você nem valores. chegou a fazer moda, né? Não fiz, eu fui fazer administração de empresas, porque qual que era o meu plano? Todo mundo apanhava para montar empresa, então primeiro eu faço ADM, depois eu faço moda, Você já era estratégica, pelo menos. já era estratégica. E daí eu peguei, fui fazer ADM, acabei conhecendo a Bolsa de Valores e focando no mercado financeiro, a qual eu sou muito grata, porque o mercado, ele acabou me mostrando que era possível ganhar mais dinheiro do que eu até imaginava, e que ele era meritocrático, ou seja, quanto mais estudasse, mais dinheiro eu poderia ganhar. E daí é muito curioso, porque quando eu comecei a ver os gráficos, eu também pensei, putz, isso não é para mim, eu vou aprender bolsa, eu vou aprender mercado. E daí eu acabei entendendo que não era sobre o mercado, era também sobre eu me desafiar. E que todo mundo adorava falar economês e financês, e na verdade era comprar barato e vender caro. Eu falei, cara, não é tão complicado assim, por que vendem uma complicação? E isso também é uma habilidade feminina muito interessante. A mulher, ela tem uma facilidade de traduzir as coisas, porque ela já tem muito isso do jeito de falar, do jeito de acolher. Então, ou seja, toda mulher é psicóloga, toda mulher ela Será? é carinhosa, ela já é mais atenciosa, é mais fácil um filho, uma filha se abrir primeiro com a mãe. Então, ou seja, a gente já sabe que tem essa questão. Então, isso é muito legal de dizer. E quando eu comecei, né, então na bolsa também tinha isso. E um monte de gente falava para mim, você tá louca? Por que vai investir na bolsa? Você tá maluca? Como que você vai fazer isso? E óbvio que aquele dia que as coisas dão errado, e sempre vai ter aquele dia, você até se questiona, puta, será que eu não deveria ter ido para moda naquele momento? Será que eu não deveria ter ficado na Unilever? Eu passei no processo seletivo da Unilever e eu não fui. E daí eu passei para trabalhar na área de supply chain, com diretores incríveis, etc. E liguei para eles e falei, olha, eu vou focar no mercado financeiro. Eles, mas você tá doida? O que que você está fazendo? E etc. E de novo, no meio do caminho, você vai se questionar.
Assim como me questionam muitas vezes, fazem 20 anos que eu estou nesse mercado. E quando eu entrei no Shark, até me questionava muitas vezes. E isso, pessoal, é fato. As pessoas ao seu redor, por mais que elas te amem, elas vão fazer comentários que nem sempre são positivos. E isso vai colocar em xeque o que você está sentindo. E até muitas vezes você fala, cara, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Só que assim, ó, se eu falar, você tem certeza que isso é rosa? Sim, aí a pessoa já olha e já começa a pensar, mas será que é off-white ou será que é rosa mesmo? Será que a Carol tem Você razão? tem certeza que isso é rosa? Se eu perguntar 3 vezes, você vai dar um bug na tua cabeça. Então, ou Vai. seja, é óbvio que todo mundo vai se questionar. Quem fala, ah, não, eu nunca tive nenhuma dúvida. Gente, isso é o quê? Uma máquina? Porque você tem sentimentos. E quando a gente fala de mulheres, ainda mais é óbvio, gente, porque a gente tem mais hormônio. Tipo assim, a flor Sim. da pele o tempo todo. Aliás, da próxima vez eu vou acrescentar na autossabotagem o ciclo menstrual, né? Deve ter uma relação. Gente, com certeza tem, com certeza tem. Então você vai falar de uma coisa sensível, vamos lá. Você precisa conversar com uma mulher sobre algo muito, assim, muito sério, sei lá, alguma atitude que ela está tendo no trabalho, alguma coisa que ela está fazendo. Você vai conversar num dia que ela está mais sensível, aquele dia que a TPM está estourada, que ela brigou com alguém, que o carro dela, tipo, pifou, e daí naquele dia você vai conversar com a pessoa. É óbvio que vai dar errado. Então, ou seja, a gente vai ter esses altos e baixos. E vai ter dias simplesmente que você vai estar cansada. Que entra um outro ponto. A autossabotagem às vezes vem também de um esgotamento. Hoje, cada vez mais, as pessoas se descobriram com TDAH, elas se descobriram com outras questões. E, por exemplo, eu fui aprendendo que quem pensa, tipo assim, às vezes não aconteceu nada, mas a pessoa já pensou em 30 coisas que aconteceram e não aconteceram. Então, ou seja, é óbvio que chega um ponto que ela está esgotada. E você nem entende por que Mentalmente. tá. Exato. E a gente faz muito isso, porque a gente se cobra. Eu até bati muito nessa tecla, que as mulheres colocam uma faca, às vezes, nas costas dela, que nem existe. Porque elas estão se cobrando de algo que ninguém cobrou. Eu tenho estudado muito sobre isso. O que acontece? A gente tem uma tendência muito perfeccionista, principalmente por uma raiz de rejeição. Uhum. A gente tem uma questão de não se sentir amada, de se sentir testada, de ter medo da opinião dos outros, de ter medo de se sentir rejeitada realmente, né? Na raiz, a gente está falando de rejeição. Mas isso se manifesta de várias formas. Então, às vezes, você fazer uma crítica. Você não, né? Porque qualquer coisa que você critique do meu negócio, eu vou ouvir 20 vezes, porque a gente tem que ouvir de quem tem resultado. Isso é um ponto muito importante. Mas, às vezes, a gente se pega ouvindo a opinião de gente que não chegou na metade do seu caminho. É verdade. E você se pega sendo atingida por isso. Eu vejo isso direto na internet. Você vê, às vezes, pessoas como você. Você não tem tanto hater, né? Graças a Deus. Não vejo tanta gente de hater nos seus comentários. Mas a gente vê muitas pessoas, né? É que eu não sou briguenta. É verdade. Verdade. Tem de polêmica para brigar no momento. Que não é seu caso. Mas a gente vê muitas vezes, né, a pessoa criticando ali publicamente mesmo. E aí, quando você olha, aquela pessoa está criticando, mas ela está em um nível tão diferente que a gente não pode se deixar atingir por aquilo. A gente tem que aprender a se fortalecer. E é um ponto, a gente acaba dando, você colocou muito bem, a gente dá ouvidos para pessoas que acabaram não construindo. Então, assim, eu gosto muito até de todo o projeto que você conseguiu construir e que eu sou muito grata de ser sócia, né? Porque, na verdade, foi você que me escolheu, não eu que te escolhi. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Foi porque eu estava disputando com o Semenzato e ela me escolheu. Então, ou seja, eu fiz a minha parte, né? Então, eu confesso que quando eu escolhi a Carol, e eu ia falar sobre isso, gente. Eu preparei 500 perguntas, mas obviamente, desculpa, né? A gente vai fluindo e vocês vão ter que aguentar aqui. Depois, no final, se der tempo, eu termino as outras. Uhum. Mas, gente, só para vocês saberem, né? Eu realmente, por ser uma franquia, eu fui querendo ser Menzato. Me conectei com a Carol ali no programa. Na hora que eu fechei, eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Como é que eu larguei o Rede Franquia e fui para Carol? E como é maravilhoso, você sabe disso, assim, como eu sou grata de ter você como sócia, como estar próximo a você e estar próximo ao seu ecossistema, que é inclusive uma coisa que eu quero que você fale com o pessoal, né, sobre, você mudou meu mindset, acho que assim, se tem algo que eu aprendi com a Carol, foi sobre a importância de entender ecossistema e entender valor de negócio. É isso. Trazer uma mentalidade financeira no sentido de valuation para dentro do meu negócio e trazer essa questão do ecossistema. Até fala um pouquinho sobre isso, Carol, sobre isso que você me ensinou sobre os dois assuntos. E até aproveitando o gancho do pitch em si, é exatamente o que eu acho que conecta. Porque assim, quando a gente fala de ecossistema,
de como a gente ajuda as pessoas a prosperarem em todos os aspectos das suas vidas. Então, quando a Isa foi ali no Shark e apresentou a Facilitoy e falou do propósito, que era de ajudar principalmente as mães a empreenderem, a estarem mais perto da família, a ganharem dinheiro e tudo mais, eu falei, cara, isso tem muito a ver com o que eu acredito. Então, eu amo o Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Você já está comendo aqui, já ia te perguntar os livros que você recomenda. Gente, esse é um dos livros que a Carol recomenda sempre. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Então, assim, você deixou muito claro, desculpa, gente, que você estava, obrigada, que você estava, de fato, acreditando cada vez mais que aquilo que era a sua necessidade inicial, que era estar perto da sua família, que era continuar sendo mãe, que você adora ser mãe, mas que você também queria continuar empreendendo. Então, ou seja, você viu ali uma oportunidade de ajudar outras mães a fazerem o mesmo movimento que você fez. E isso me conectou. Então, eu me conectei com o seu porquê. Parênteses. Vocês estão percebendo? A Carol, ela não falou em momento nenhum sobre o negócio. Vocês estão vendo que ela está dizendo que ela conectou e ela comprou a Facilitoy pelo que ela acreditou em mim. Ou seja, você não compra negócios, você compra pessoas. Porque tudo dá dinheiro se você colocar energia. Agora, se você comprar pessoas no sentido de você conectar com o propósito dela, aquilo vai dar certo e, além disso, ele sempre vai dar certo porque aquilo vai te dar prazer. Aquilo vai fazer com que você pense e fale em todos os lugares sobre aquilo, que é o que acontece com frequência. Então, em vários lugares que eu tô falando assim, Isa, você precisa conhecer fulano ou ciclano, porque essa pessoa pode te conectar e tudo mais. E olha que legal isso para facilitar. Então, ou seja, quando você ama o que você faz, você nem percebe que você está trabalhando. Então, ou seja, eu amei, porque você conseguiu juntar uma coisa que era, poxa, é algo que eu já estou vivendo, então eu estou no ambiente de mães, e eu também posso ajudar elas, e ainda elas estão tendo um ótimo benefício, porque o negócio é muito bom, óbvio, porque você está proporcionando para que as pessoas tenham acesso a mais brinquedos, sem gerar um custo tão alto, e daí também conecta com o outro lado que eu penso sobre educação financeira, e você ainda está fazendo com que a pessoa que está na franquia, fale, caraca, eu tenho vida. Eu estou empreendendo, eu estou dando certo, eu estou trazendo alegria para outras famílias e eu ainda tenho vida. Eu tenho uma família, eu tenho como cuidar dessas pessoas. Então, ou seja, eu me conectei primeiro com o porquê. E depois eu fui olhar o negócio. Por quê? Com clareza desse porquê, qualquer negócio a gente pode pivotar se for o caso. Sim. E uma coisa que eu percebi era que você tinha essa preocupação de eu quero que dê certo. Então também mostrou muita humildade, que é esse ambiente que eu acredito que qualquer franquia deveria, mas a maioria não tem. Que é um ambiente onde você pode colaborar para o crescimento. Olha, Isa, tá faltando tal coisa aqui que as mães estão pedindo. Ou olha que bacana, um grupo de mães aqui sugeriu a gente também ter isso ou ter aquilo. Olha que bacana, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Então, ou seja, é um sistema colaborativo. Isso é ecossistema. Sim. Então, quando você veio fazer parte da dinastia, a gente não está falando da Carol te mentorar, a gente está falando de mais de 100 empresas se mentorarem. Porque a gente se ajuda, a gente entende que a gente consegue evoluir os nossos negócios através dessas conexões. E isso que é o que eu mais acredito. Então, seja, você conseguiu fazer algo que eu realmente quero que cresça cada vez mais, que as pessoas entenderem que elas são capazes. Você pega, você está fortalecendo e todo mundo que está nessa live entenda que você tem a chance de continuar trabalhando, você se conectar com a tua família e você resgatar algo que é importantíssimo nessa faixa, que eu escutei isso de grandes amigas minhas, que quando você se torna mãe, muitas vezes você se coloca em segundo plano. Então, ou seja, tudo é a criança, tudo é a tua família naquele momento. E daí você esquece que se você não estiver também bem, a sua autoconfiança, a sua autoestima não vai estar legal. Sim. E daí, obviamente, que todo o resto também será abalado. E, gente, eu tenho aí o privilégio de ter uma mãe baita empreendedora. E eu cresci E ela vendo ela sempre empreender. trabalhou. Minha mãe sempre trabalhou. E eu vou contar até brevemente a história dela. Meus pais casaram muito cedo, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 20 anos. Nossa. Muito cedo. E daí a minha irmã nasceu quando a minha mãe tinha 19 para 20 anos. Então, literalmente não casaram forçados, eles casaram realmente porque queriam casar. E daí, quando eu nasci, eu sou caçula, a minha mãe, ela já trabalhava. Por quê? Porque ela tinha muito bom gosto,
não tinha muita grana, começou fazendo roupa para minha irmã. Percebeu que as amigas gostavam, começou a vender para as amigas. Então ela começou a vender, montou confecção, depois montou loja, e quando eu nasci, né, 3, 4 anos depois, quase 4 anos, ela já trabalhava. Então eu cresci vendo a minha mãe trabalhar em algo que ela gostava muito e que fazia parte do nosso dia a dia. É muito parecido, se você for ver, com a ideia Você da também ficava na loja? Ficava na loja. Então eu crescia atrás do balcão, eu entrava na confecção, brincava com ela, tanto que é por isso que eu ia fazer moda. E você acredita que isso fez diferença? Total, Nessa por decisão quê? empreendedora da sua família? Total, sabe por quê? Porque daí tem um ponto que minha mãe sempre me ensinou que eu acho importantíssimo nessa fala aqui. Ela queria comprar as coisas dela, até tipo, por exemplo, quando ela tomou a decisão de ter uma piscina em casa, ela não precisava entre aspas, do aval ou do dinheiro do meu pai. Se ela tomasse uma decisão de alguma coisa que ela queria, ela tinha uma liberdade financeira para fazer aquilo. Gente, isso muda totalmente o jogo. Não é mais sobre um convencimento ou uma disputa de poder, nada disso, é de jogar junto. Olha, isso daqui para mim é importante, para você não é tanto, então eu queria destinar o meu trabalho ou o meu dinheiro para isso. Como? Se você tem o seu próprio dinheiro, e isso é uma coisa libertadora, se você decidir comprar um sapato caro, nenhum homem vai entender por que para você é importante aquilo, ou por que para você é importante aquele vestido, ou aquela bolsa, ou pode ser algo mais simples, como aquele restaurante ou aquela viagem com as suas amigas. Agora, Então, ou seja, sabe ter uma liberdade financeira muda totalmente o jogo até o relacionamento. sim, sabe o que eu vi essa semana que eu achei muito curioso nesse sentido? A gente ouve muito, né, que agora tem muitas mulheres voltando às origens, e aí elas ficam em casa enquanto os homens trabalham. E eu tinha uma percepção de que, realmente, então antes era assim. Até ouvi uma especialista falando, não, você tem que pensar que se antes o trabalho era rural, as mulheres trabalhavam no campo com o marido. Existia uma cooperação. Não tinha essa de que o marido ia para o campo para poder plantar e para poder colher e a mulher ficava em casa. Não, Eles estavam juntos naquele propósito. é verdade. Então, assim, a gente pensa na figura da mulher em casa a partir do momento em que o homem saiu do campo e ele começou a trabalhar dentro de empresas, É com a verdade. Revolução Industrial. Então, criar essa mentalidade de que, não, eu só vou ser verdadeiramente uma mulher, e eu sou cristã, tá? Mas colocar isso no meio da religião e acreditar que não, eu só vou ser uma mulher realmente cristã. Se eu estiver em casa, porque esse é o meu lugar, mais ou menos. Porque lá atrás, quando era no campo, será que realmente ele ia lá plantar? E a mulher ficava em casa e falava, vai lá, meu bem, e daqui a pouco você volta? Ou será que ela estava lá junto com ele? Mesmo porque, gente, vamos lembrar, né? Não tinha máquina de lavar. Então, ou seja, tinha que ir lá ainda no rio, ia Sim. junto. Ou seja, assim, mulher sempre trabalhou. E isso, assim, é uma ilusão, né? De pensar que você... Porque antes também não tinha a questão do salário. Ele trabalhava na terra, por exemplo, tinha pequenas propriedades. Então, todo mundo acabava sendo autônomo também. Sim, exato. Então, enfim, vai muito além. Eu acho que as pessoas, elas, primeiro... É muito importante de reforçar isso aqui. Você tem que fazer o que você gosta, o que você se sente confortável para fazer. Sim. Tá tudo bem se você decidir que você quer ficar dentro da sua casa. Né? Exatamente. Se você quer ficar dentro da tua casa, se você vai cuidar da sua família, que você vai apoiar alguém que vai trabalhar fora de casa. Aí que tá, eu acho que a magia do que você criou. Por quê? Porque você consegue fazer com que a pessoa continue fazendo isso, mas que ela não precise sair de casa para fazer isso. E essa é a diferença. Então, eu acho que assim como a tecnologia ajuda isso e todo o mercado digital, a gente hoje não tem motivo para não fazer outras coisas. E o fazer outras coisas, e pode ser até um projeto social, é uma evolução. Porque o ser humano, ele nasceu para evoluir. É por isso que você nasceu como um bebê e você vira um adulto e você vai envelhecendo, porque você precisa evoluir ao longo de toda a sua jornada. Então, quando você deixa de conectar com coisas novas, você deixa de evoluir, você deixa de aprender. Então, o que eu acho mais mágico de tudo isso que a gente está falando é como que a gente pode ter a união dos dois mundos. Eu quero sim ser uma pessoa que fica perto da minha família, porque meu sonho Isso que é foi mais isso. importante. Meu sonho era estar perto, era ter essa conexão, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter alguma fonte de renda que não seja algo que vai ocupar, que eu vou ter que me transportar o tempo todo, que eu vou ter que ter muito estresse e que abale
qualidade de vida que eu tô tendo, e ainda assim eu me sinta também, eu acho que parte de alguma coisa. E daí, voltando, é muito importante essa questão do ecossistema. Porque, gente, de verdade, assim, a Isa, desde que a gente começou esse papo e até agora, né? Desde que ela foi no Shark até esse momento, a gente vem melhorando cada vez mais esse contato que a gente pode ter com as franqueadas, para até a gente não só vamos educar sobre vender mais. Não, nem fala sobre educar. Isso foi a primeira coisa que a Carol falou. Ela olhou para a Facilitoy e ela disse: mas e cadê a educação aqui? Porque você precisa trazer educação para a Facilitoy. Você precisa fazer diferença na vida dessas franqueadas. Da última vez, a nossa convenção que aconteceu aqui, né, na Dinastia, Carol pegou e falou para mim, ela falou: Isabel, você precisa dar mentalidade para as suas franqueadas. É sua obrigação, tanto é que eu chamei, elas estão aqui, eu tenho algumas franqueadas aqui com a gente hoje. Você passou isso sobre, cara, Isabel, você precisa ensinar as suas franqueadas a melhorarem, a crescerem, a aprenderem mais. Essa é a sua posição. É ali que você tem que estar. Você tem que entender que a educação é o centro de tudo, não é isso, Carol? Todo mundo educa. Você educa dentro de casa, você educa na empresa, você educa no seu grupo de amigos. Todos nós temos o poder da educação. E quando a gente Cheguei fala aqui da mais pertinho, franqueada, agora que eu vi que a gente está torta ali, ó. quando a gente fala da franqueada, mais ainda a gente precisa ter essa proximidade. Por quê? Porque a gente está criando uma família. A gente está criando um grupo de pessoas que acreditam no empreendedorismo, que querem se conectar cada vez mais com famílias, que querem se conectar cada vez mais com as crianças, que querem se conectar mais com essa questão de você resgatar os valores. Sim. Então, ou seja, olha só do que a gente já vem falando, né? Então, ou seja, até de se preocupar dos brinquedos educativos, da conexão, provocações que a gente foi fazendo junto, de como não a gente conversa só com as mães, mas com as madrinhas, com as avós, com as tias, com os tios, com os avós. Então, ou seja, olha como a gente pode criar ambientes cada vez melhores quando a gente entra dentro de uma casa. Olha o poder que a gente tem disso. Então, mas para isso acontecer, a gente também tem que cuidar do quê? Da saúde física e mental de todo mundo, que é o nosso próximo movimento. Então, assim, esse eu ainda não estou aprendendo. que é o projeto Sem Mais, que é o projeto Sem Mais que a gente desenvolveu aqui, que é o projeto Longevidade, que eu já quero trazer para dentro da Facilitoy. Por quê? Porque a gente está falando com pessoas que precisam estar bem para conversar com outras pessoas. Como que se eu estou estressada, irritada, não sei o quê, nananã, e vou conversar com você, uma mãe que é uma mãe recente. também, exatamente, você é uma mãe recente, eu vou conversar com você, mas eu estou irritada, aí você está estressada, é óbvio que esse papo não vai ser bom. Mesmo que seja para um aluguel de um brinquedo, que pode parecer, entre aspas, simples, mas não é sobre alugar brinquedos. É sobre conectar com pessoas, é sobre dar um suporte, é sobre como ser quase um concierge dessa mãe. Como que eu posso ajudar essa família a ter mais suporte? Então é muito nessa linha que eu acredito. Sim, faz todo sentido. E aí, quando você fala de ecossistema, então, em relação à Facilitoy, só complementando aí a sua fala, você também me trouxe muito, assim, Isabel, que outros negócios você pode trazer para dentro, com esse público que você já tem de mães, como é que você pode trazer outras oportunidades de negócio? Não é isso, Carol? É isso. Fala um pouquinho mais sobre, até para quem está aqui na live, que a gente sabe que tem aqui mulheres que já empreendem, né? A gente ouve muita gente falar sobre escala, sobre valuation, no próprio Shark, né, que vai começar agora, semana que vem, não é isso? Dia 22 de setembro, a 10ª temporada do Shark Tank Brasil. A Isa ainda falou, não compra muita coisa não, porque eu olha, sou ciumenta. Eu sou ciumenta. A mulher me vem, cada ano que ela vai pro Shark, ela volta com 15, 20 investidas. Eu falei, Carol, esse ano, mais low profile, vamos ser mais criteriosos, porque eu sou ciumenta e eu gosto de ter tempo com você. Daqui a pouco você vai ter 300 investidos. Gente, mas ela só não passa mais tempo comigo, porque ela não quer, porque ela não mora em São Paulo. Nem que. Não, e daí então eu não vou brigar com você, porque você mora perto ali, gostoso da sua família, e muito bom. Mas assim, a Isa, sempre que tem oportunidade de imersão, ela aproveita todos, ela vem em todas. Todos os treinamentos que a gente faz dentro da Dinastia, ela aproveita todos. Então é sobre isso, é sobre você começar algo. As pessoas que você disponibiliza, vocês não imaginam o time de conselheiros da Carol. Tem 20 conselheiros no nosso time. Mas não são 20 conselheiros. O dia que você apresentou, cada nome que você dava, eu olhava e falava, não. Gente, bilionário. E aí. Assim, eu vou dar um exemplo de pessoas que. Uma das primeiras pessoas que eu conectei com a Isa, pelo fato de ser o tema franquia.
foi o Paulo da Espaço Laser. Então, ou seja, ó, tudo bem, Semenzato, você não quis aqui, me escolheu, mas eu também tenho o Paulo. Arrumei alguém Então, grande, alguém grande. mesmo porque o Paulo que, né, que montou ali a Espaço Laser, etc, e o Semenzato entrou depois. Então, Incrível. ou seja, mas além dele, são 20 conselheiros de tecnologia, o Cris Barbosa, que entende pra caramba de Gente, produtividade. ele, que é o autor da Tríade do Tempo, não sei nem se o livro tá por aqui, mas Não, eu esse livro sou tem uma que... fã Não, dele. gente, todo mundo tem que ler. Inclusive, Vamos ele fala falando em assim, ó... livros, Carol, então vamos lá, comece pelo porquê. A Mas Tríade do Tempo. só vou falar que então, o Tríade do Tempo, eu adoro o que ele fala. Ele fala assim: para de correr e começa a andar. Então, ou seja, a gente às vezes fica olhando o outro, e daí eu acho que, de novo, reforçando o quanto eu gosto do modelo da Facilitoy. Por quê? Porque é um investimento baixo, é um retorno rápido e você começa a empreender. Começa. Esse é o pontapé. Depois que vocês entrarem aqui, eu não quero gerar tantas expectativas que eu adoro o over-delivery. Ou seja, eu adoro superar as expectativas das pessoas. Eu adoro quando ela vem numa imersão, achando que ela vai ter uma aulinha aqui, e daí ela sai com um Paulo da vida, dando uma baita aula de franquia, ou com o Neto, que foi responsável da campanha da Brastemp, ou com alguém. Então, ou seja... Nossa, essa palestra foi inesquecível. Então, aí é isso que eu gosto de fazer, porque no final do dia, o que é bom para mim é bom para vocês, é bom para a Isa, é bom para todo mundo. Eu gosto de compartilhar. Sou uma pessoa que gosta de agregar. E é isso que as pessoas precisam buscar. Então, por isso que eu amo Simon Sinek, 2 livros, vai, gente. Ó, vou dar 3 livros aqui que de cabeceira, vai, 4. Simon, comece pelo porquê e jogo infinito. Todo mundo que pensa em lucro a qualquer custo vai morrer na praia. Não vai se perpetuar. E isso conecta muito com o teu propósito, com o teu porquê. É muito claro que você entende que é plantar uma sementinha, que é cuidar, Que o dinheiro é consequência. Exatamente. Aí, a tríade do tempo, eu acho que vem muito a calhar, porque é sobre produtividade. É sobre você entender que o tempo é seu bem mais precioso. E por fim, mas não menos importante, mindset, que é da Carol Mechará. Então, ou seja, quando você muda a sua mentalidade, você consegue crescer. E é isso que a gente quer provocar. Então, tudo que a gente faz dentro da Facilitoy, que a gente faz dentro de todas as minhas investidas, é para provocar você entender que você é melhor do que você acha. É muito legal que eu estou recebendo esse feedback com muita frequência de amigos meus, falando, Carol, é incrível como você consegue enxergar na gente um potencial que a gente não enxergou. Então, mas não sou eu que estou fazendo isso. É que, na verdade, você que está se auto-sabotando. Então, ou seja, eu só estou te lembrando. Agora, se você tem sucesso, o mérito é seu. Nunca vai ser meu. Eu posso falar a mesma coisa para 1 milhão de pessoas e ter apenas uma que adote. O mérito é dela. Então, a gente precisa resgatar isso. Por isso, pessoal, também é tão importante o grupo. Porque quando você encontra, beleza, eu monto uma franquia, a Isa monta uma franquia. Eu sou uma pessoa reclamona. Todo dia eu acordo e falo, meu Deus, mas a vida é muito difícil. Ah, mas eu vou ter que mandar, eu vou ter que falar com a cliente, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Aí você só reclama. Aí eu vejo, começo a andar com a Isa. A Isa, bom dia, não sei o quê, nananana. E daí ela ganhando dinheiro. E ganhando mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro. E daí ela abriu uma, depois abriu outra, depois abriu outra, depois abriu outra. E daí eu falo, caraca, meu, eu estou ficando para trás. É uma competição, entre aspas, saudável. É lembrar que se ela consegue, eu também consigo. E não que eu quero ser melhor do que a Isa. É lembrar que, através de um grupo, a gente se fortalece. Quer começar a correr? Vai num grupo de corrida. Porque se você correr sozinha... com pessoas que comem leve. Viu? Porque se você pegar e for num grupo de corrida, sair para correr sozinho, você vai começar a falar que, ah, não, hoje eu não vou. Ah, gente, é por isso que o modelo de franquia, ele é muito inteligente. Por quê? Porque você está sendo, entre aspas, analisado o tempo todo. Sim. Esse feedback é essencial. Dar satisfação é muito bom. Porque quando você quer... ver as outras franqueadas caminhando também. Exato, a gente percebe que quando uma alcança um teto de faturamento, no mês seguinte outras também alcançam, que é aquele inconsciente do se ela Destrava. eu também vou. Destrava. E esse é um ponto bem importante, porque quando você está sozinho, é mais fácil você procrastinar, é mais fácil você desanimar, é mais fácil você desistir muitas vezes. Então, quando você está dentro de um grupo, você acaba tendo uma puxa a outra, etc. E daí tem uma habilidade feminina que não tem para ninguém, porque mulher consegue. Ah, tipo, beleza, ah, não tô bem, eu vou ficar em casa. Ah, não, eu vou passar aí na sua casa, você toma um banho e fique pronta.
toda amiga já fez isso na vida. Sim. Então, ou seja, ó, beleza, já ficou na fossa, chorou demais, vamos embora, vamos tomar banho, vamos conversar, vamos para um restaurante. Então, ou seja, gente, a gente só está resgatando o que todo mundo tem de melhor, que é essa habilidade de se conectar e de ajudar outras pessoas a darem certo. Sim. E ó, caminhando para o fim, que eu sei que acho que a gente não vai ter nem tempo de fazer de abrir para pergunta, que eu já vi que eu ocupei o espaço todo de tempo aqui da Carol. Mas, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para poder finalizar. O que você diria para uma mulher hoje que tem esse desejo de empreender, que é uma CLT, que não é feliz no trabalho que ela tem esse sonho de romper essa barreira e de realmente abrir o negócio dela, e ela está passando por esse momento de dúvida, de dificuldade, o que você diria para essa mulher hoje? Bom, primeiro de tudo, lembre que você não veio nessa vida a passeio. O seu maior presente chama vida. Então, se você veio para ser feliz, você acha que alguém ia colocar você no mundo e falar assim, nossa, não, você não vai dar certo, ou você não vai conseguir. Pelo contrário, gente, eu não sei qual é a crença de vocês, mas independente delas, e eu acredito muito em Deus, ele só coloca na sua frente as oportunidades que você vai conseguir executar. Então, se você chegou até aqui, inclusive, não deve ser por acaso. Deve ser porque, de fato, você tinha que conhecer isso. Se seja para você montar agora, mais tarde, ou pelo menos se inspirar, você precisava escutar isso. Você precisa entender que você é, eu não falo palavrão, soda. Então, você é incrível. E se ninguém te falou hoje, eu vou reforçar, você é incrível. Lembre todos os dias que o poder está dentro de você de fazer o que você quiser. E que o mais importante é você olhar e falar assim: caraca, eu fui feliz, eu aproveitei a minha vida ao máximo, eu curti, eu aprendi. E todos os erros e os acertos precisam ser comemorados. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos lembrar desse potencial que a gente tem. O que a gente quer fazer aqui, é óbvio, é que vocês ganhem grana, maneira e bufunfa, porque a gente gosta mesmo de fazer com que as pessoas prosperem, mas a gente quer fazer aqui uma grande família de pessoas que cada vez mais entendem o potencial que elas têm. Então, olha só, empreender não significa sair montando CNPJ ou tendo uma ideia genial. Quando a gente fala desse modelo, inclusive, é um jeito inteligente de você começar a empreender, com suporte, com modelo já testado, validado, com risco baixo e com um monte de mulheres que vão estar te aplaudindo aqui, ó, que vão estar torcendo pelo seu sucesso. Então, ou seja, se você se coloca nesse ambiente, desculpa, não tem como dar errado. Se você se permitir, é claro. Se você estiver aberto a isso, a tanto os elogios como as críticas construtivas, para que você possa evoluir. Agora, se você ficar sempre procrastinando, deixando de lado, deixando para depois, não tem como a gente te ajudar. A gente só pode ajudar as pessoas que querem, de fato, evoluir junto com a gente. E daí eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou muito fã da Isa primeiro e tudo que ela vem construindo. Obrigada. Você sabe como eu te amo, como eu sou grata pela sua E cada vez ela tá mais fashion, gente. Vocês viram o look dela? Ah, não, gente, mas vocês já viram como é que a Carol se veste? Eu confesso que eu compartilho a paixão pelos laços, que nem você. Nossa, eu achei maravilhoso esse. Já tô pensando aqui. O Depois outro eu te mandei outro dia. Eu falei, ai, Carol, eu amei esse laço. E aí você nem me mandou assim, segue o link para você comprar, mas eu vou. Poxa, mas é que eu não sei onde. Aí eu vou ter Vou que falar caçar. que eu tenho um agradecimento especial, adoro moda, né? Investir em moda também. Mas Não tem tempo a pra ir na Cíntia- loja, né? Não, a Cintia e a Ceci cuidam hoje dos meus figurinos, etc. Então me ajudam muito. Mas é muito legal de dizer que assim a gente vai se inspirando também. Porque a gente pega, putz, você vê, tá bem vestida, eu tava vestindo um laço, nossa, legal, ficou bem nela, vou testar em mim também. Então eu acho que essa troca é muito legal. E eu acho que assim, então, como eu estava falando, primeiro eu acho que assim, conheci a Isa no Shark, fiquei fã dela no primeiro momento que ela começou a falar com propriedade, de forma prática. Ela não tirou nem um pouco do lado feminino dela para apresentar o que você estava fazendo. Então, ou seja, você estava muito segura do que você estava fazendo ali, do que você queria, e isso acabou me conectando, e principalmente quando eu te provoquei para quando a gente ia colocar educação e você falou, é isso que eu quero fazer também. Poxa, vamos fazer, e é isso que eu acho que a gente tem de melhor para oferecer para todo mundo que entra. E quando eu participei dos encontros que já tiveram aqui da Facilitói, o que eu mais fiquei feliz é da energia que a gente viu ali. É, sim, de pessoas animadas, felizes, querendo fazer acontecer, né, interagir. Sim, Então, que assim, amam o que fazem. Eu acho que isso é algo muito forte, assim.
o carinho que as minhas franqueadas têm pelo que elas fazem. Eu tenho certeza que se tem algo que eu fui bem sucedida foi em fazer com que elas vissem o propósito da minha empresa. E elas levassem a mensagem, né? Tá vendo? É por isso que o livro funciona. Comece pelo porquê. Você, Sim. de fato, encontrou o seu porquê, conseguiu angariar mais aliadas para. E se a gente não começa com porquê, quando a dificuldade chega, por que que você vai continuar? Pois é. Aí você vai desanimar, daí você vai falar, ah, putz, mas isso não é para mim, etc. Então vem muito desse movimento. E é isso, pessoal. Eu queria, assim, ó, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar dentro da Facilitoi, porque, de novo, eu sou muito grata a todas as pessoas que topam as minhas loucuras aqui, porque quando eles vão lá no Shark, eles nem imaginam a loucura que vai acontecer depois. O quanto eu vou provocá-los também a repensar, a pivotar e tudo mais, quantas vezes forem necessárias. E eu quero que cada vez mais pessoas boas, do bem e que estejam alinhadas a esse propósito façam parte da nossa família. Então, eu espero, sinceramente, que no dia de hoje a gente ganhe mais aliadas nesse propósito maravilhoso que a Facilitoi tem. Sim, meu intuito aqui hoje, que nem eu já tinha falado com o pessoal, não era vender, eu não estou aqui para fazer um pitch e trazer uma oferta e dizer, embora você já puxou minha orelha sobre reajustar a questão dos preços, então provavelmente agora a partir de outubro a gente deve ter aí um reajuste nos valores, mas o meu intuito aqui hoje realmente não é vender a Facilitoi, é trazer para vocês a consciência de que seja a Facilitoi, seja outro negócio, vivam. Isso que você falou, de você é incrível, eu tenho certeza que quando você falou isso e olhou para lá, muita mulher teve aquele pensamento do não, eu não. As Então outras vamos podem falar ser, de eu não novo. sou. Você é incrível. Você Você é pode, incrível. você consegue, Você você é vai incrível. levar o seu negócio adiante, porque você não veio na vida a passeio, não é isso? Não veio na vida passeio, você veio para ser feliz e brinde todos os dias a vida. Então, sempre celebre a sua vida, seja grato às oportunidades, porque eu tenho certeza que é isso que faz a diferença. Perfeito. Gente, foi um prazer falar com vocês. Para quem quer saber mais da franquia, a gente tem lá a nossa equipe, lá no WhatsApp. Vocês podem falar lá, mandar uma mensagem para a Tayane, ou escrever aqui no chat, eu quero. Não sei se vai dar tempo da Tayane ver, mas se não, vocês podem mandar uma mensagem lá no grupo, dizendo que querem saber mais. Tem lá os administradores, vocês podem mandar uma mensagem para a gente, dizendo que vocês querem saber mais sobre o negócio. A gente vai ter o maior prazer em falar com vocês. E eu espero em breve, ninguém entra na Facilitoi sem falar comigo. Então, eu espero em breve poder fazer aí uma reunião individual com cada uma de vocês. Gente, muito obrigada. Um beijo enorme. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Até.